Marina, esqueci de falar de gravar, né? Comecei a Isso. gravar. Para não perder o costume mesmo, Rodrigo. Toda vez é isso aí. Desculpa, Marina. Então, a gente retomando aqui, já Tranquilo. gravando. Já gravando aí, né? Eu tive uma conversa com o analista, então a parte do cadastro do sistema já está pronta, que é aquela parte ali de categorias, a parte de ações, pontuação, alguns parâmetros de funcionamento do sistema, a parte de cronograma, está bem adiantado, tá? O que está faltando, na verdade, é a gente finalizar algumas coisas aqui e a gente passar novamente a, a planilha para ele já mais corrigida, para ele fazer a parte dos lançamentos mesmo, tá? Então, isso é uma ótima notícia, né? Eu aproveitei, gente, para conversar com ele. Isso foge ao escopo aqui da comissão, mas nós já indicamos aqui a necessidade de ter um outro instrumento, né? Para que a gente possa lançar todas as atividades e sem limitação de 40, né? E aí a gente chama de ponto, não chama de hora, e aí a gente pode tratar de forma diferente a planilha. Mas isso é outra conversa, só para a gente entender, né? Eu conversei com ele e já articulamos lá, né? Que o uso do mesmo sistema, só que, claro, é uma outra instalação, vamos dizer assim, e ela não vai se limitar aos 14%, tá? Então, nós já temos aí alguma coisa caminhando, né? E já pensando também nesse segundo instrumento, vamos dizer assim, né? Que os docentes possam utilizar e registrar todas as atividades, tá bom? Então, só para dar um resultado para vocês aí dessa conversa que nós tivemos, salvo engano, na segunda-feira de manhã. Oi, Pedro, pode falar. Então, boa tarde aí para todo mundo. Eu queria comentar duas coisas em relação aí a essa questão. Eu tenho uma dúvida, ô Carlos. Me preocupa, eu acho que é importante a gente ter uma ferramenta para colocar tudo, né? E eu acho importante Ô, isso. Pedro, você consegue falar um pouquinho mais alto? Eu não sei se está baixinho demais só para mim. Ixi, tá Não, e melhorando aí? melhorou. Deixa eu aumentar o Melhorou, microfone. melhorou. Melhorou? Deve ser porque saiu do lugar aqui. Deixa eu conectar de novo. Então, eu estava falando o seguinte, beleza. Então, a minha preocupação é essa questão. Então, seriam duas ferramentas, a RAD e uma outra planilha, digamos assim, a ser preenchida com todas as atividades. Será que isso não burocratiza muito a ação do docente? Não? Pensando assim? É porque, na verdade, né, Pedro, eu até concordo com você, né? Mas, assim, o que a gente vai fazer, Pedro? A nossa ideia é que a gente consiga transportar de uma ferramenta para outra. Seria complementar, tá? Seria uma coisa no sentido de complementar. Primeiro que você não vai ter cercada lá as 40 horas, né? Então, seria basicamente você fazer os ajustes que julgar necessários e procedentes, tá? Realmente não é bom, né? O ideal seria mesmo que a gente tivesse alguma coisa nesse sentido. Mas a rádio, como foi proposta pelo governo, né, e não só na portaria 93, mas na 17 também, como nós conversamos aqui, o Pedro e o Maurício, né, e você também, né, vocês chegaram a comentar, a limitação dos 40 pontos traz esse problema. Mas, assim, eu acho que a gente pode, né, eu incluí, inclusive, o Pedro, na tabela de atividades, depois vocês vão ver lá, eu incluí até o lançamento da rádio, tá? Como tempo a ser contado, né? Porque já que é para contar tudo, então vamos contar na ponta do lápis, né? Então vamos dar direito também de contar lançamento da rádio também, né? O tempo usado para isso. E a gente pode pensar lá também num lançamento de atividade e pensar que isso também é importante para nós e constar também, né? Dentro dos 40 pontos, entendeu? Eu acho que é importante, então, no caso, se a gente tiver que fazer isso, talvez ter uma outra comissão, ou às vezes essa Sim, comissão, para poder debater esse tema. E uma outra sim. coisa também que eu queria comentar, que eu acho importante, que eu fiquei pensando lendo o documento ao longo da última semana, que eu acho que é importante a gente deixar claro nesse novo documento, dessa nova RAD, a ideia de que a RAD é o ponto docente para acabar com aquela ideia de se cobrar o docente 40 horas, quando na verdade o lançamento do horário dele é na rádio.
né? Cobrar que eu estou falando 40 horas, tem que trabalhar 40 horas, não estou dizendo isso. Mas de ficar 40 horas sentado na frente do computador no campus, que é uma coisa que não faz sentido, já que a atividade docente, ela varia. Né? Pedro, inclusive, não sei se você está lembrado, né? Quando a gente fez a leitura do documento, você chegou até a fazer um destaque, né? Sobre essa questão, isso está escrito lá embaixo. Depois você tirou o destaque porque você viu que estava falando exatamente da coisa presencial, né? Então, isso é importante para nós também. Eu acho que lá registra bem isso. Se não registrar, a gente ajeita, tá? E a questão da ferramenta, com certeza, né? A gente finaliza esse trabalho aqui e a gente cria, ou essa mesma comissão, que eu acho que seria legal se a gente conseguisse manter essa comissão, porque ela já compreende bem isso que a gente está discutindo, para não começar uma discussão toda de novo, né? Para tratar dessa outra ferramenta. Eu vou defender isso, tá? Junto com o grupo A, para a gente manter. A gente tem alguns problemas, Pedro, que a gente precisa pensar um pouco, né? Porque, por exemplo, imagino, né, que o sindicato te mantém indicado, tá? Mas como é uma nova portaria, a gente tem que perguntar novamente, né? Para os sindicatos, perguntar para a CPPD, né? Isso a gente tem que fazer, tá? Mas a gente deve fazer esse trabalho mesmo de tentar manter a comissão, porque isso facilita o debate, né? O debate está construído aqui dentro da comissão, a gente já tem aqui uma desenvoltura com esse projeto, né? Acho que ajudaria muito, tá? Mas eu vou fazer esse trabalho junto com vocês aí, beleza? Pode contar. Só para a gente não perder o norte da importância de garantir essa função da comissão, de acabar com essa história de ficar essas cobranças sem sentido em relação a horário docente no campus. Sim, perfeito. Tá ótimo. Maurício. Boa tarde, pessoal. Carlos, eu recebo muito bem essa notícia que você traz. Na verdade, eu tinha essa expectativa, fico feliz. Mas eu queria fazer um apelo, de forma insistente, para que talvez a gente faça esse documento aqui, basicamente é o que se pede, de cumprir o que está na portaria 983, e a gente transportar os pontos que não são essenciais para esse outro documento vinculado àquela outra planilha, sabe? Vamos fazer assim, olha, o que eu sou obrigado a fazer? Vamos fazer nesse documento, e aí a gente transporta para o outro, que aí a gente pode pôr o negócio até lá de preencher o Lattes, a outra questão lá de como que vai, qual aula que pode dar, de um assunto tal, aí a gente pode, como que o trabalho remoto no meio do documento, a gente pode fazer um documento geral para o docente, mas eu queria deixar esse apelo aí em pauta. Tá, ô Maurício, vamos tentar aqui, né, consolidar esses problemas que a gente tem, né? Como você falou assim, o que é desse documento fica nesse documento, o que não é vai para esse outro documento, né? Mas tem algumas coisas, né, que eu quero insistir aqui com vocês, mas é uma decisão da comissão, né, gente? Como aquela questão que a gente demorou basicamente uma reunião e meia para fazer, mas eu acho aquilo fundamental, Maurício, fundamental, né? Para proteger não só nós enquanto docentes, né? Mas também resguardar alguns direitos, né? E tudo aquilo que for correto, né? Não pode prejudicar nem uma coisa nem outra, nem nós enquanto docentes, né? A minha estada no IFMG, se Deus quiser me der vida e saúde, ela também não será muito longa. Eu já estou com 52 anos de idade, né? Já tenho um trabalho pela frente aí e para trás muito mais. Mas muita gente está chegando agora, tem uma vida pela frente dentro da instituição. Então, o que a gente puder colocar nesse documento, de forma a resguardar, né? É claro que direitos e deveres, tá, Maurício? Mas, assim, insisto, né? Aquilo que não passar disso, eu concordo com você, a gente joga para outra comissão, que, na verdade, assim, mesmo que seja a mesma comissão, gente, ela será outra comissão, correto? As pessoas são as mesmas, né? Eu queria deixar isso muito, muito claro, Carlos, para que não haja confusão. Eu não estou colocando que nenhum dos itens que vocês colocaram a gente não deveria colocar num documento. Sim. A minha única questão é de fluxo, se a gente está fazendo no local correto, né? Ok. Porque se depois, assim, essa portaria muda, acontece qualquer coisa assim, a gente fica preso aí, fica com um documento de cá, que depois vai ter que mexer no outro. Eu tenho uma preocupação grande nesse ponto. Mas todos os pontos eu considero pertinentes. Beleza, Maurício. Tá ótimo.
Bem, gente, então acho que nós podemos começar aqui, tentar agilizar um pouquinho, né? E tentar dar uma caminhada. Quanto antes a gente terminar isso aqui, a gente mais rápido consegue também a contribuição da comunidade, né? A gente abrir para consulta pública e ouvir também as pessoas, né? Quanto mais a gente amplia, mais a gente aprende aí com o grupo, né? Que não está fazendo parte aqui da nossa discussão. O Fernando já chegou, já cumprimentou o pessoal lá na outra reunião, já fez uma média lá, né, Fernando? Oi, Pedro, pode falar. Então, só uma pergunta, Carlos, desculpa atrapalhar, mas saber se você teve tempo de consultar lá o pessoal da Procuradoria? Entendi, verdade, eu tinha me esquecido disso. Falar nisso, não vou responder primeiro. Ô Pedro, eu conversei com o reitor, ele falou que vai reiterar, tá, a solicitação com a AGU. Eu não consegui falar, eu te confesso que eu não insisti muito. Eu liguei umas 2, 3 vezes, pelo menos umas 2 vezes tocou, outra vez talvez não tenha tocado, eu não estou lembrado aqui agora, tá? E como a correria está sendo muita, né? A semana passada, por exemplo, teve o colégio de dirigentes na quinta-feira de manhã, então a gente sai na quarta, na quinta de manhã outra coisa, sexta-feira a agenda apertada, e eu levei um longo tempo conversando com o analista, né, sobre o sistema, então eu não voltei a ligar para o pessoal da AGU, tá? Para o Wilson, no caso, né? Não voltei a ligar para ele. Mas eu falei com o reitor, ele prometeu para mim que ia cobrar a agilidade lá da resposta, tá bom? E outra coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte, eu acabei compartilhando com vocês e acabei nem conferindo. O texto que eu compartilhei, gente, para a gente encaminhar, tá bom daquele jeito? Ninguém tem observação a fazer, tá tudo ok? Estão lembrados, gente, do que eu estou falando? Eu fiquei de compartilhar com vocês um texto para a gente... Ó, o voto está representando o Bambuí, tá ok. Pedro, você tem alguma consideração? Tá bom daquele jeito? Não, para mim tá ok. É só o pessoal dar o aval aí e a gente encaminha. Beleza. Alguém tem alguma objeção, gente? O texto tá bom? Ok? Beleza? Tá jóia, então. Combinados. Perfeito. Vou dar esse encaminhamento, então, de mandar o documento para as sessões sindicais. Tá? Vou mandar por e-mail, viu, Walter e Pedro? Tá? Aqueles e-mails que a gente tem do sindicato aqui. Beleza? Ô, Fernando, vamos lá, então? Vamos à luta? Vamos lá. Tá visível aí? Fernando, se você quiser dar mais um toquezinho no tamanho, eu acho que ajuda todo mundo. Eu acho que tá legal. Tá bom, gente? Ok, todo mundo aí? Tá, né? Beleza. Ó, então, a reunião do dia 23/6 finalizou nesse ponto aí, do artigo 24. Posso ir fazendo a leitura? Sim, Fernando, vamos lá. Vamos lá. Os docentes em cargo de reitor, pró-reitor, diretor-geral e diretor de campus avançado poderão ser dispensados das atividades de aula. Resolvi aqui. Pedro levantou a mão aí. Oi, Pedro. Então, nesse caso aí, será que a gente não conseguiria tentar incluir o diretor de ensino? Porque o diretor de ensino passa uma situação muito difícil nisso aí. Mas a nossa regulamentação não deixa isso, viu? Na verdade, Pedro, mais embaixo um pouquinho, tem alguma coisa nesse sentido, mas é com redução de carga horária, tá? Não é de toda a carga horária não, né, Fernando? Continua lendo. Continua lendo. O 24, ele é... Ó, item 7.8.1, vamos lá. Isso. 25, ó. A instituição poderá prever limites diferenciados de carga horária para ocupantes dos demais cargos e funções comissionados, conforme item 7.8.1 da portaria MEC 983/2020. Os docentes ocupantes de funções de gestão de ensino, pesquisa, extensão e administração de nível 3, segunda tabela de atividades, poderão ser dispensados total ou parcialmente das atividades de aula. Você entendeu, Pedro? O que acontece? É porque a portaria, ela fala o artigo 24 daquele jeito. E aí,
a gente colocou os outros itens embaixo. Então, existe a abertura, mas a portaria não fala que deverá, entendeu? Ou que poderá. Abre a portaria aí para a gente, Fernando, por favor. É o que eu estou fazendo. Até porque, né, gente, o Pedro, você está no campus avançado, você sabe disso, né? Às vezes, nem que seja uma disciplina, o diretor de ensino tem que dar, dependendo da situação, né? Não, é exatamente essa a minha preocupação. Eu entendo que o campus avançado tem uma situação muito atípica, né, e que é complicado. Sou docente de campus avançado, sei disso na pele. Mas eu acho que é importante a gente ter ferramentas aí possíveis para a gente tentar resolver essa pendenga, porque é um trabalho excessivo, né? Uhum, sim. Olha lá, ó o 781. É cópia, tá vendo? Então, na verdade, está em aberto, tá, Pedro? Não tá negado que não possa não ter, não. Vai depender do campus. Eu entendo que o professor ele tem que dar pelo menos uma aula. Ele não pode ser dispensado. Na verdade, o Maurício, o 7.81, ele não fala exatamente isso que você falou, não, né? Ele diz assim, olha, pode prever limite diferenciado de carga horária. Então, você que é programador e eu também, começando do zero, vale qualquer coisa, né? Eu sei por que isso, porque existe uma legislação maior, eu não sei ela de cabeça agora, que fala que os únicos que estão dispensados de dar aula são os diretores gerais e os pró-reitores. A Olímpia deve saber isso aí de cabeça, mas existe uma legislação maior em cima disso e que por isso que eu faço essa leitura. Na verdade, Maurício, você está falando de substituto. Isso que você está falando é aplicado para isso que você falou. Não, tem substituto também. Sim, eu sei que pode requerer substituto, eu sei disso. Que quem pode requerer substituto é o diretor-geral e o como é que fala? E o diretor de campus. O de campus e o reitor, na verdade. Isso, é só que existe uma legislação maior, eu posso até procurar isso para vocês, que fala que você tem que dar pelo menos uma aula. Você não pode ficar dispensado da aula. Tá, eu honestamente não conheço, mas assim, o Maurício, independentemente disso, o Pedro, eu entendi que você está contemplado com o 781, correto? Eu também leio diferente isso aí, a minha leitura é diferente, tá? Porque o 7.81 está dentro do 7.8. Eu acho que assim, se você deixar ele com duas aulas, com uma aula, ok, mas não dispensado. Não, mas leia aqui para você ver, olha aqui. Os ocupantes dos demais cargos e funções. Apesar dele estar no 781, ou seja, dentro do 7.8, ele fala para ocupantes dos demais cargos. Sim, mas não é estranho, assim, criar um parágrafo para falar que esses podem ser dispensados e os demais podem ser ter limite diferenciado? Então, o Maurício, é aquela questão do algoritmo que eu estou falando aqui, né? Se essa era a ideia deles, eles tinham que ter dito que o cara não pode ficar sem aula, né? E não foi isso que eles escreveram, não. Acho que dá para defender isso, você está certo. Deixa eu só ver, eu vou procurar onde que é a legislação que fala que os professores, somente os diretores gerais e os reitores podem ser dispensados. Aí eu vejo isso na comissão. Tá, de qualquer maneira é o seguinte, né? O que a gente consegue fazer, como diz você, né? A portaria 983 está aí, o que tem que seguir é isso aí, né? Se tiver esse problema aí, então não tem como resolver mesmo, tá? Sim. Ok, Pedro? Volta Bora, Fernando. Para eu ver como é que ficou, por favor. Volta lá. Na verdade é uma cópia, eu acho. Então, porque no parágrafo único tá falando de somente o pessoal nível 3. Não seria melhor deixar igual tá lá, os cargos e funções comissionadas, tirar esse parágrafo único? Eu também acho, não sei por que nivelar em nível 3, não, até porque varia muito de campo para campo. Exatamente, o meu medo é os campos avançados ficar sobrando nisso. Ô, Fernando, tem nível 4 lá na tabela, ô Bernardes? Eu acho que não tem. Na verdade, gente, o nível 3, se eu não estou enganado, Fernando, é exatamente todas as pessoas que estão ligadas aos diretores de campus, etc. Não é? Não é esse desenho? É mais ou menos, porque um diretor de pesquisa no campus, às vezes, né, agora ele às vezes tem um FG, não é nenhum CD. Isso. É por isso que a gente não preocupou exatamente com isso, tá, Maurício? A gente teve uma discussão interna por causa disso mesmo. Então, nós não estamos amarrando nem com FG, nem com CD.
né? Aliás, você quer saber, nós estamos falando de nível 3, não estamos falando nem de função, porque o que acontece? É aquele exemplo que eu dei aqui, né? O governo cria a FCC para os coordenadores de curso, mas não cria os cargos. E aí tem coordenador de curso no IFMG que não tem FCC, que o governo não mandou. Esse nível 3 que vocês estão chamando, então, me perdoe, eu entendi, eu fiz leitura equivocada. Ok? O que seria o nível 3? Não, na verdade... O nível 1 é o reitor. O nível 2 são todos aqueles que estão diretamente ligados ao reitor, são os pró-reitores, os diretores gerais de campo, os diretores de campo avançado e o diretor do polo de inovação. Isso. É o contemplado no artigo 24. E aí o nível 3, o nível 3 seria todos os que estão ligados ao nível 2. Então, o diretor de ensino, o diretor de planejamento, todo mundo está ligado diretamente ao gestor máximo do campus. Isso, coordenador... E ainda tem, sim, um nível 4, que seriam as pessoas que estão ligadas diretamente ao nível 3, na hierarquia. Eu queria defender isso junto com o Pedro, a gente tirar esse negócio de nível e deixar os ocupantes de função geral, e aí o diretor decide isso. Fernando, não vejo problema não, né? Eu não me lembro porque que a gente escreveu isso, cara. Eu acho que a gente ficou preocupados, na verdade, em escrever, gente, porque lá fala de cargo e função. E a gente ficou... E aí foi a confusão, foi por causa disso, tá? Talvez, Fernando, a gente possa dizer o seguinte: funções de gestão de ensino, pesquisa, extensão e administração, segundo tabela de atividades, poderão ser dispensadas. Só tirou de nível 3, né? Entenderam, gente? Por quê? Carlos, deixa eu só fazer uma ponderação aqui a respeito desse ponto. Claro, Alex. Assim, a gente está olhando por um lado, né, que essas funções dentro do campus aí, que elas realmente merecem um tratamento um pouco diferenciado. Só que me preocupa muito, como o Maurício já colocou aí, isso pode ser usado por bem, por um ajuste acordado, ou pode ser usado de outras formas. Eu vejo que dessa forma aí você consegue justificar muito bem ainda aquilo que está ligado à direção, né, você concentra ali na direção de, como está ali, ensino, pesquisa, extensão e administração, né, porque eu vendo isso aí na prática, eu já vi acontecer em gestões anteriores, olha, esse aqui é o meu grupo não dá aula, tem 3 aqui professores, né? Então, ó, você não dá aula nenhuma, sobra, em vez de você dar 15, 16 aulas, você vai passar a ter 20, 22, e você não tem nem como argumentar algo nesse sentido. É só trazer esse elemento aí para a gente pensar, tá bom? Obrigado. Sim. Tá. Vamos pensar nisso que você está falando. Marcos? Pessoal, eu não sei se talvez seja um radicalismo da minha parte, mas eu entendo muito essa fala do Pedro, essa preocupação, eu realmente acho isso muito pertinente e interessante, porque eu atuo na diretoria de ensino aqui no Campus Bambuí, eu vejo quanto a diretora é sobrecarregada com relação às atividades do cargo de diretor de ensino, mas, por outro lado, eu acho que todos nós aqui fizemos concurso para professor, não foi para diretor. E talvez o fato, né, de uma pessoa aceitar um cargo de direção, ela pode sim ser beneficiada em alguns casos, né, a gente mantendo esse nível 3 aí, né, caso seja entendimento, mas não é prerrogativa para poder garantir que ela não dê aula. Né, até para poder ir no caminho, né, disso aí que o Laurence colocou. Foi o Laurence ou o Alex colocavam? Por último agora. Desculpa, Alex. Como o Alex colocou. Então, eu acho que o nosso concurso é para professor, não é para diretor. Eu consigo ocupar as duas funções? Consigo. Não consigo? Mas espera aí. Então, a gente tem lá na regulamentação que você pode ser beneficiado com uma diminuição, mas você ainda continua sendo professor. Sim. Tá. Ok, Marcos. Laurence? Não, eu também vou reiterar a fala do Alex, né? Eu acho que o nível 3 ele nos dá uma certa segurança para que não aconteçam essas discrepâncias, né? Não vou dizer nem bem para o mal, porque isso é muito reducionismo, mas o nível 3 seriam os cargos de direção, né? Ou com
com a responsabilidade semelhante, né? Porque no campus avançado nós temos essa dificuldade de só ter uma CD4, então nem sempre, né, ela fica com o diretor de ensino, né, já vi casos que não. Então, seria uma forma ali de pelo menos amenizar um pouco, né? Eu acho que o que o Marcos coloca é importante, mas não dá também para tratar se é possível ali você conseguir diminuir um pouco as aulas, e eu também entendo que não lembro de ver na legislação poder dispensar a não ser o diretor-geral, né, o reitor, os pró-reitores, né, o diretor de polo e diretor de campus avançado. Então, assim, a gente pelo menos equalizar isso, né, um pouco com esses cargos aí que tem aí uma sobrecarga muito grande mesmo. Já os outros, né, coordenação de extensão, de pesquisa, né, que estão aí, né, eu não sei, né, se eles enquadrariam até no nível 3, eu acredito que pode até ser que seja, e talvez a gente tenha que cercar esses casos, porque eu acho que deveria restringir ao diretor de ensino, talvez ao diretor de administração do planejamento mesmo. Tá. Pedro? Então, gente, eu vou defender aqui que a gente tire esse nível 3, porque a gente tem situações e situações, especialmente situações de campo avançado. Às vezes, porventura, você pode ter um chefe de extensão, pesquisa, etc., que tem uma carga horária já muito grande, e por ele ter uma carga horária grande, ele não pode ocupar aquele cargo porque ele não vai dar conta. E às vezes você perde a qualidade do trabalho de uma pessoa que poderia estar contribuindo para a gestão porque a carga horária dele é alta. Eu vou dar um exemplo do meu campus, física, a carga é altíssima. História, professor de história dá aula de história, sociologia e filosofia. É impossível ela ocupar esse tipo de cargo se a gente deixar dessa forma. Então, eu acho que é importante tirar essa questão do nível 3, porque a gente tem que levar em conta as particularidades do nosso instituto. São 18 campi, e cada um tem uma particularidade diferente. Às vezes, quem vai precisar de ser beneficiado, vamos dizer assim, com a diminuição da carga horária, pode não ser o diretor de ensino. Pode ser, às vezes, o diretor de ensino tem uma carga horária pequena. Às vezes, quem vai precisar é um outro que está contribuindo na administração. Então, eu acho que se a gente tira o nível, a gente dá uma liberdade maior para o gestor poder operacionalizar isso de acordo com a realidade do campus. E, mais do que isso, dá uma chance, inclusive, dos servidores que estão abarrotados de aula poderem participar da gestão, porque da maneira como se coloca, hoje eles ficam fora, a não ser que eles ocupem alguns cargos muito específicos, né? E aí, no caso de campus avançado, é uma situação muito ímpar. Então, eu acho que se a gente tira o nível, facilita nessa questão para a gestão de outros lugares. É isso. Tá. Ô Pedro, deixa eu só entender a sua pergunta, por favor. A sua fala, na verdade. O que você está defendendo é que, por exemplo, o diretor de ensino, o DAP, o ensino, a pesquisa, a extensão, coordenação, direção, não importa. Que todos eles tenham o mesmo acesso. É isso que você está defendendo, Pedro? Eu estou dizendo que todos têm o mesmo acesso, mas dependendo da situação, às vezes não somente eles, às vezes pode ter alguém de nível 4 que é importante, que pode ser útil nessa situação, que às vezes tem uma carga horária muito grande, mas que pode contribuir. Então, eu acho que é importante tirar o nível. É essa a minha argumentação. Não, tá. Não, eu estou tentando entender. Então, eu entendi o que você falou, tá? Eu só queria entender assim. No seu pensamento, o que é nível. Quais seriam o nível 4, por exemplo? Eu entendo que seriam as pessoas ligadas aos cargos, ligados ao. O nível 3 é ligado ao diretor, ligados a essas pessoas onde tem esses cargos. Eu entendo dessa forma. Pode ser que eu esteja entendendo de forma equivocada. Entendi. Tá. Ok. Alex? Peraí, perdão. Eu acredito que da forma que está aí, Pedro, eu acho que já contempla bem aí o que a gente já conversou anteriormente aqui. E a partir do momento que você libera mais e mais, mesmo para o campus avançado, para qualquer uma outra unidade aí, vai acontecer o que eu estou falando, né? O que eu estou dizendo aqui, aonde realmente essa possibilidade, né, de ter carga horária reduzida em função
alguém vai ter que assumir. Não adianta a gente querer jogar a aula para cima e não vamos preocupar com quem vai assumir, não, que alguém vai ter que assumir. E isso pode se tornar uma situação muito complicada de gerir dentro do campus, né? A gente pode ter aí N situações que podem advir disso, que, assim, eu não sei, que podem trazer um prejuízo enorme, mais do que o benefício de ter alguma pessoa com carga horária mais disponível ou não. Em relação à questão aí de... essa situação, ela é real. Assim, num campus avançado, eu tenho o meu diretor de ensino aqui, é professor de biologia. Tem outra pessoa para assumir as aulas de biologia? Não tem. Então, não tem o que ser feito, né? Então, infelizmente, a gente vive essa situação, vive essa realidade, e se tivesse alternativas legais para ajustar esse tipo de situação, a gente faria, né? Mas eu chamo a atenção para esse ponto aí de novo, tá, pessoal? Obrigado. Valeu, Alex. Lawrence? Não, é só para reiterar mesmo isso que o Alex acabou de falar, porque eu entendo a preocupação do Pedro, mas na prática a gente não pode contratar substituto para esses cargos. Então não adianta, assim, sabe, a gente falar que vai reduzir a carga horária do coordenador de pesquisa, do coordenador de extensão, do diretor de ensino. Vai acontecer isso que o Alex falou, às vezes vai incorrer numa sobrecarga desumana para os demais. Então, se a gente tivesse a condição legal de ter um substituto para determinadas situações, isso faria sentido, mas na prática não vai fazer, porque, infelizmente, né, alguém vai ter que assumir isso. Então, não vejo muita alternativa, a não ser deixar aí do nível 3, porque realmente a pessoa está ocupando um cargo aí de diretoria, né, ou de responsabilidade igual, que realmente requer aí uma atenção, né, uma dedicação maior, né, uma responsabilização maior, e aí, se for dentro do possível, né, porque de repente, às vezes, a própria pessoa também ela vai ter que fazer essa escolha, ela, às vezes não vai ter ninguém ali para absorver as aulas dela, e está sujeito a isso que o Marcos falou na prática. Tá. Olá, deixa eu só entender uma coisa antes de passar para o Pedro. Porque, assim, eu não estou lembrado como é que ficou mais a conexão nessa nova forma das CDs, FGs e a distribuição lá no campus. O diretor, coordenador, não importa o nome, de extensão, pesquisa, ele está ligado ao diretor, não está? Depende, a maioria dos campi ainda não. A maioria a gente consegue, ficou diretoria de ensino, pesquisa e extensão, e a extensão e a pesquisa subordinados à diretoria de ensino, na maioria dos campos 70-45. Tem uma ou outra exceção, acho que uns dois campi mais ou menos. No caso dos avançados, né, a gente tem a diretoria de administração e planejamento, coordenação de administração e planejamento, diretor de ensino, coordenador de ensino. Até pela forma. Aí não sei, né, se tem algum que coloca a pesquisa e extensão já ligada ao diretor também. Mas, em geral, a maioria colocou dentro das diretorias, tá? Nos campos grandes, Laura, que estão ligados diretamente ao diretor, do São João, Bambuí, Ouro Preto. Vocês têm mais cargos, né? A gente tem mais, exatamente. Então, eu estou perguntando exatamente porque eu imaginava que nos campi maiores eram assim, né? É assim. Eu havia conversado com o Oster, ele acabou de confirmar aqui que em Formiga está ligado diretamente à diretoria geral. Então, esse nível 3 está contemplando, vamos dizer assim, esses campi. No caso dos outros campi, onde não está ligado diretamente no diretor, o Lawrence, o que acontece é o seguinte, né? É que nesse momento aí, se você puder e quiser, do jeito que está aí, você não consegue reduzir. Precisa entender isso aqui também, né? Tem o lado do que o Alex fala, da questão, né, do amigo do rei, né? Que isso tem que ficar claro. Quer tirar nível 3, Carlos, que aí resolve. A questão são essas funções aí, né? Pois olha... Não, daqui a pouco vai aparecer assim, ó, se a gente deixa em aberto demais, aparece assim, o coordenador do almoxerifado. Entendeu? Pois Alex, mas isso acontece. No caso do Lawrence, por exemplo, pelo que eu entendi da fala dele, o coordenador de pesquisa e extensão está ligado ao diretor de ensino. Então, ele não está no nível 3, ele está no nível 4. Então, se o Lawrence e demais diretores quiserem reduzir a carga horária de um coordenador de pesquisa ou de extensão
para dar exemplos aqui, pode ter outra coisa a mais, não vai poder. É só a gente entender isso aqui. Não, tá né? certo. Claro. Nesse ponto eu concordo com você, Carlos. Só a gente tirar nível 3, então, mas essas funções aí. Entendi. Eu acho que resolve. Tá. Então vamos lá. Pedro, você quer falar agora, né, Pedro? Sim, mas eu acho que agora todo mundo entendeu o que eu estava falando. Você compreendeu, Carlos? E a fala do Lauro se esclareceu, porque a gente tem cargos que estão ligados à direção geral. Então, se você precisar de uma situação muito específica de um camp, que você quer que o cara que tem perfil quer assumir a pesquisa, ou quer assumir a extensão, etc., não pode, a não ser nos camp grandes. Mas eu tenho acordo aí, é tirar o nível 3, só isso. Tá, ok, Pedro. Marcos? Só rapidamente, será que isso não pode, tirando a palavra nível, as pessoas não façam talvez confusão entre FG e CD? Na verdade, o Marcos, a gente não tem mesmo a intenção de separar CD de FG, não, tá? Desde que a pessoa ocupe um cargo, independentemente de função, porque a gente chama de função, a gente chama de CD e FG, mas é função gratificada, né? A CD é uma, a FG é outra, né? Então, a gente está colocando isso aqui de uma forma a generalizar, tá? Por exemplo, você vai encontrar no campus avançado, na luta, né, diária da turma lá, alguém fazendo um papel grandioso dentro do campus, com muitos problemas com FG. Então, né? mas nesse sentido, Carlos, talvez então, em vez de trocar aí, ó, os docentes ocupantes de função, talvez cargos de gestão, não sei. Eu estou só supondo Entendi. que alguém interprete que, opa, função, então qualquer FG pode. Não, que ligue a FG e não a gestão. Deixa eu te explicar. Porque, na verdade, a gente usou uma palavra aqui do ponto de vista legal, tá, Marcos? Que é o seguinte: o seu cargo é professor EBTT. E você poderá ter uma função. E essa função é de ser diretor, coordenador, alguma coisa, entendeu? A palavra função perante a lei, perante a administração, é exatamente você ter alguma coisa dentro do seu cargo adicional, entendeu? Entendeu, Marcos? Entendi sim. A minha dúvida era só isso, tá? de gerar justamente essa dúvida que eu tive, que talvez outras pessoas tenham. Isso, e se gerar a resposta, a gente já sabe qual é. A gente está falando de função mesmo. Não, perfeito. Beleza? Carlos, eu observei que agora o que foi proposto lá, a versão final lá da estrutura organizacional, assim, pelo que eu vi aqui, o documento final, todos estão ligados, essas quatro aí estão ligados à direção geral. Mesmo no campus avançado, no 7045, também o modelo referencial foi esse. Ô, Lauro, se lá no seu campus lá, a pesquisa e a extensão não está ligada diretamente a você, não? Não, Alex, dos 9 campos, 6 estão ligados à diretoria de ensino e pesquisa e extensão, porque a hierarquia, o nível, né, de referenciação, a gente tem essa autonomia, né, o modelo referencial talvez tenha ficado dessa forma, tá? Carlos, só essa questão do total aí também me preocupa, viu? Porque pode acontecer isso que o Alex falou. Você dispensa totalmente as aulas, sem substituto, e aí é um probleminha. Mas... Bom, na verdade, né, gente, o verbo poderão é no sentido de poderá acontecer mesmo, né? Não existe uma limitação. A gente quis, na verdade, foi dar oportunidades, contexto, né? Porque, de repente, pode acontecer, né, de você falar assim, olha, o seu departamento está com pouca aula, se eu tirar você de lá, a distribuição de aulas dá X aulas para cada um, não está ruim, eu consigo, então, te dispensar das aulas para você assumir essa responsabilidade. Se a gente tirar o total, isso não pode acontecer mais. É só por isso que está ali. A gente precisa, né, entender o que a gente está querendo, pessoal. Como é que a gente vai tratar isso aqui. Então, vamos tratar por etapas. É o seguinte, podemos... Oi, Walter, pode falar. Ô, Walter, seu microfone está fechado. Desculpe. Pronto, Abriu vamos lá. Agora. Porque eu pensei o seguinte, que de repente a gente poderia pensar em colocar um limite ou uma condição para que isso fosse viabilizado, ou seja,
alguns de vocês relataram a situação, por exemplo, que só tem um professor para dar uma aula, para dar uma quantidade de disciplinas. Então, como não há outro professor que possa assumir no lugar dele, essa seria uma situação que o regulamento devia prever, no sentido de que não seria possível, ou seja, que deveria haver uma situação favorável no departamento para que houvesse a indicação dessa pessoa para poder assumir o cargo. E pode existir condições concretas que ele não pode, inclusive com relação a essa situação. Talvez se a gente colocasse aí um limite que controlasse, para não ficar tão solto assim, né? Porque da forma como está aí, muita situação prática não vai ser viável, né? Tá. Você pensa, por exemplo, a gente colocar ali alguma coisa do tipo assim, ouvido a área, departamento, núcleo de atuação do docente, alguma coisa assim? Eu acho que deveria ser considerado, pelo menos, uma posição. Não é que seria uma coisa deliberativa, mas, pelo menos, uma coisa consultiva. Porque aí porque, na verdade, na prática, isso tem que ter um certo nível de negociação mesmo. Né? De repente, se alguns professores não quiserem assumir determinadas disciplinas, então acho que tem que ser uma discussão que deve ocorrer dentro dessas instâncias. E, de repente, poderia colocar isso aí. Tá, beleza. Vamos fazer assim, porque assim, gente, porque o voto adicionou um outro problema aqui no texto, né? Então vamos ficar atentos aqui, tá? Eu vou passar para você, tá, Pedro? Só um minutinho. Olha, a primeira coisa, vamos tentar resolver por etapa, para facilitar o nosso trabalho aqui. A primeira proposta, pessoal, é remover de lá nível 3. Né? Tem uma turma que está defendendo manter e outra não, né? Como é que a gente faz? Podemos remover o nível 3? Vamos fazer aqui no chat, talvez? Ou não precisa? Alguém tem alguma coisa contra remover o nível 3 de lá, deixar sem o nível? Não? Tá. Fernando. Isso. Segunda coisa, o Laurence levantou a questão do total ou parcialmente. Aí o que acontece? O Walter vem e faz essa fala. Aí, o que a gente poderia tentar fazer, se vocês concordarem, talvez a gente possa deixar o total parcialmente, ou Laurence, e colocar alguma coisa assim, talvez seja até um parágrafo novo, Fernando, seja 1 e 2, a gente colocar aqui, para a redução prevista no parágrafo 1º, ou no parágrafo 1 do artigo 25, para redução de aula, né, nesse caso, deverá ser ouvido a área, departamento, colegiado, etc. Parece bom? Eu colocaria a mesma coisa que você, mas tem outros lugares também que fala de redução. Então, talvez a gente possa criar uma frase que contemple todos de uma vez. É essa frase aí, mas em um parágrafo, o ponto onde vai pôr no documento, contempla todos. Tá, Fernando, tem alguma... o Maurício está falando que tem isso em outros lugares. Eu não tenho lembrança. Eu posso estar confundindo também. Tem um núcleo de disciplinas, né? Esse núcleo que discute. Não, pessoal, é o seguinte, a quem recorrer, nós temos aqui. O Fernando está copiado ali de cima. A questão é se existe em outro lugar falando de redução de carga horária. Acho que não. Mas tudo bem, a gente repete aqui, pessoal. Sim. Na versão final, a gente suprime, a gente ajeita, beleza? Campeão. Só pra gente não esquecer. Fica bom assim, pessoal? Beleza, por mim eu acho que resolve. Sim. Pronto, moçada. Beleza, Fernando? Joinha. Pode marcar como resolvido, então, Fernando, e vamos seguindo? Eu posso só mudar a redação? Sim. Para a redução da carga horária prevista no parágrafo 1, ficam sujeitas à aprovação da área departamento de lotação. Aprovação mesmo, né?
Que ali no caso ali melhor de seria ouvido, sim. o de acordo, né? Isso, pode ser também. Isso. Isso. Pronto. Beleza, gente. Bom, tem algumas definições básicas agora, né, Fernando? Um pouco para baixo aí, que são projetos de ensino, atividade de extensão e pesquisa. A extensão e a pesquisa são cópia um do outro. Você pode ler para nós aí, Fernando? É só para dizer que, basicamente, é o que está na IN, tá? Dos projetos de ensino. Artigo 26. Entende-se por projetos de ensino as atividades letivas, alternativas, complementares ou de aprofundamento destinadas à comunidade discente da própria instituição, desenvolvidas em momentos distintos daqueles destinados à carga horária regular das disciplinas dos cursos registrados conforme regulamentação da Pró-Reitoria de Ensino. Capítulo 8º das atividades de extensão, artigo 27. As atividades de extensão constituem um processo educativo, cultural, político, social, científico, tecnológico e popular que promove a interação dialógica e transformadora entre a instituição e a comunidade externa, conforme a política institucional de extensão. Para efeito de elaboração do plano de trabalho docente, serão consideradas atividades de extensão aquelas elencadas na tabela de atividade. As atividades de extensão deverão ser tratadas na forma de projetos. Capítulo 9 das atividades de pesquisa. As atividades de pesquisa e inovação consistem no trabalho criativo e sistemático de natureza metodológica, teórica, teórico-prática, que visam a construção e ampliação do conjunto de conhecimentos, bem como contribuir para a produção e a divulgação de inovação, conforme política institucional de pesquisa e inovação. Para efeito de elaboração do plano de trabalho docente, serão consideradas atividades de pesquisa e inovação, aquelas elencadas na tabela de atividade. 32. As atividades de pesquisa e inovação deverão ser tratadas na forma de projetos. E temos aqui o destaque do Pedro e do Maurício. Foi resolvido, Pedro e Maurício? Tá ok aí? O meu é só inserir lá ações curricularizadas. Ou ações curriculares. Na atividade de pesquisa e inovação? Aí, ó, atividade de pesquisa e inovação deverão ser tratadas de forma de projetos ou ações curricularizadas. Eu acho que é importante isso, contudo, eu fico na dúvida aqui se as atividades de pesquisa curricularizadas, no momento que elas se tornam um componente curricular, elas não contam lá na atividade de ensino. Estou falando da contabilidade, tá? Não da caracterização. É uma boa pergunta, mas eu acho que aqui, se colocar, você deixa para a pessoa poder trabalhar em qualquer um dos dois, e não nos dois ao mesmo tempo. Eu fiquei na dúvida também, para ser muito honesto. Viu? Mas é uma boa pergunta mesmo. Eu só coloquei isso porque na rádio está assim, né? Na rádio... Na 983 está assim? Na portaria está assim. Tá assim? Fala de regularização na portaria? Fala. Dá um Ctrl F aí, curricularização, o que acha? Ctrl F? Isso. Ah, verdade, Fernando. Ótimo. Então adiciona para nós nos dois, né? Pronto. Já resolve. Pedro? Isso. Beleza. Falta o Pedro falar. O Pedro tem alguma dúvida, Pedro? Então, me preocupa essa situação. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo.
Uma das patentes que eu tenho, que a gente registrou lá do campus, a gente gerou sem estar fazendo o projeto. A gente teve a ideia, construiu a ideia e registrou no INPI. Aí fica a pergunta. Eu entendo que isso é pesquisa. Pesquisa de ponta, inclusive, senão não seria registrado como patente. E aí como é que fica? Porque não deu tempo de registrar como projeto. Isso aí não vai ser considerado pesquisa? Ô Pedro, então, o que a gente está propondo na tabela de atividade, na versão atual, é que não é tentar cercar para não contar duas vezes, porque tinha alguns problemas assim na tabela. Por exemplo, você pontua por um projeto e pontua, suponhamos, pela redação de um artigo no contexto desse mesmo projeto. Ou eu não sei se estava isso lá ainda, que essa foi uma reclamação que apareceu antes, você pontua pelo projeto e pela orientação do estudante no projeto. E isso a gente entende que contraria a portaria. Mas, por exemplo, você desenvolve um projeto de pesquisa, ele finaliza, e aí, em decorrência da evolução dessas questões, tem a produção de uma patente. Isso tem lá na tabela, entendeu? Não necessariamente ela está vinculada ao projeto. Projeto de pesquisa, Fernando, eu posso gerar patente, eu tenho 2 patentes, uma delas eu não estava no projeto de pesquisa, eu gerei. E aí? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Se isso é uma atividade de um projeto de pesquisa que já está contando, não poderia contar 2 vezes. Você conta o projeto e conta a patente. Agora, se não está vinculado à vigência de um projeto, aí poderia contar. A tabela está prevendo isso. Tudo bem, conta a patente, mas eu estou querendo dizer o seguinte, não é pesquisa, porque o que nós estamos colocando aqui nesse artigo 3º é que só vai ser pesquisa e inovação se for tratado na forma de projeto e ação curricularizada. Isso é pesquisa. Eu acho que eu sei o que o Pedro está falando, se eu puder te ajudar aí, Pedro. Vamos supor, eu estou desenvolvendo 2 projetos aqui, um de pesquisa, aliás, eu estou desenvolvendo 2 ações, uma de pesquisa e uma de extensão, mas eu não cadastrei no SWAP esses projetos. Mas eu estou fazendo isso por conta própria aqui. Isso provavelmente vai gerar frutos lá na frente, em não sei quando ainda, mas eu não obedeci o protocolo, o procedimento lá de cadastrar, até porque não tem fomento externo, não tem bolsista, não tem nada. Como que a gente vai fazer para pontuar isso? É mais ou menos isso, Pedro? Que é uma dúvida que eu também tenho. Olha só, as atividades de produção intelectual, a gente está entendendo que elas são, muitas vezes, um somatório, né? Elas você está falando aí, você fez uma pesquisa que foi registrada, outras coisas que você está fazendo, as próprias ações do ensino, outro projeto de extensão, por isso que é indissociável, né? Então, a gente está pensando que a produção intelectual deva contar como atividades comuns ao ensino, pesquisa e extensão e ter a sua pontuação. Agora, até para que possa haver, né, um lastro, um registro, o que a gente está propondo em algum lugar aqui desse regulamento, Carlos, é que sempre haja um edital de fluxo contínuo aberto para que esses projetos que não têm, assim, não são de um edital de fomento, alguma coisa assim, possam ser devidamente registrados. Aí, Maurício, eu entendo, né, Maurício e Pedro, que essas ações, né, realmente elas existem, elas cabem, elas têm lugar, mas para contar aqui, elas vão precisar ser registradas, né? Legal. Mas aí, Fernando, então você que está aí na reitoria trabalhando, talvez a gente possa ter um processo mais simples, sabe, para projetos mais simples também, né, que às vezes eles são longos e não tem essa demanda, que eles exigem menos burocracia no sentido restrito mesmo. Eu não sei se você chegou a ver, quando eu estava lá na extensão, isso foi não sei se continuou isso, Bernardo, a gente abriu um edital de fluxo contínuo, que é um edital simplificado, para registro de projetos de extensão sem fomento, porque a extensão tem muito disso, né? Às vezes ações, assim, que são muito orgânicas, e a gente sabe que tem extensão acontecendo e não tinha registro. Sim, mas e aí, o processo desses editais de fluxo contínuo, simplificados, a pesquisa faz isso também, mas não teve um da reitoria, alguns campos fazem. E aí não tem aquele processo seletivo, complexo e tudo mais. Sim. Agora,
pelo menos os campos, né, lá de preenchimento básico de um projeto, né, e essa questão de ter as metas e complementando o cumprimento das metas, aí eu não vejo como, sabe, assim, para usar o swap, que é a nossa ferramenta inicial, né, aí é necessário. Isso é que é o ponto, a hora que você vai falando as metas, o que você pretende fazer, porque as coisas, enfim. Tá, mas é outra discussão. É só um exemplo aqui, para vocês terem ideia, eu fui anotando. Essa semana, eu tive 5 reuniões que são projetos que podem vingar ou não. Né? Pode ser que depois eu jogue no lixo, eu já até falei isso, eu só anotei aqui. E eu estou trabalhando, mas como pontuar isso? Sabe? Deixa eu só falar uma coisa aqui, o Maurício e Pedro, depois o Walter quer falar também. É porque assim, gente, primeiro que vocês viram lá, né? A gente copiou o artigo 3º aí, né? É 3º mesmo? 32, né? Tá clicado em cima aí. O 32 direto da portaria 983, né? Então não tem muito o que fazer, né? Uma das limitações da portaria é dizer mais ou menos um caminho que a gente vai seguir. E tem um outro caminho também, que eu queria dizer para vocês, assim, eu entendo o que vocês estão falando, eu mesmo já fiz isso muito, né? Só que a gente tem que entender que os projetos de extensão e de pesquisa, eles também são avaliados pelo INEP, né? Então o avaliador do INEP chega e ele quer saber quantos projetos de pesquisa e extensão aquele curso teve. Então, se a gente não tem registro disso, nós não podemos contar. E lembrar que, diante da estrutura que nós temos, o corpo docente que os cursos têm, né, que é inquestionável, né, por qualquer avaliador do INEP, e eu sou avaliador há 15 anos, não teria nada para dizer de negativo do que a gente apresenta, as nossas notas não são tão boas assim, né? E por que elas não são tão boas assim? Eu falava isso muito lá no ensino, né? E a Denise era a procuradora institucional, e ela levava essa mensagem, e algumas vezes eu cheguei a dizer isso em algumas reuniões, que é o seguinte: nós não temos nota máxima nos nossos cursos, muitas vezes, por causa exatamente dessas questões, gente. Porque a gente não registra, a gente não tem ata, né? A gente, às vezes, trabalha de forma muito informal. E isso é muito negativo para o curso. Nós temos que trabalhar para que os cursos do IFMG tenham uma nota 5 no INEP, né? Quando o mínimo aceitável é 4, e a gente vai olhar a nota de curso por aí, tem nota 3, né? O nosso IGC tem que melhorar. E são esses pequenos detalhes que a gente está falando aqui, que lá na frente, juntos, claro que com mais uma série de coisas, vão construir uma nota melhor para a nossa instituição e para os nossos cursos. Então, é isso que o Fernando falou. Nós mantemos o fluxo contínuo na extensão, o Fernando parece que está entendendo que tem que fazer isso também na pesquisa, a gente tem que fazer isso acontecer da melhor forma possível, Maurício, porque o que a gente menos tem é tempo, né? Então, a gente tem que pensar que realmente a gente tem que favorecer para que essas coisas aconteçam. Mas elas têm que ser registradas. A gente não pode deixar de fazer isso. Carlos, eu vou te dar um exemplo aqui prático. Hoje, quando for 11 horas da noite, o pessoal separou uma máquina lá no campus para eu tentar rodar um procedimento de uma pesquisa científica. Só que eu não sei ainda se a máquina vai dar conta de rodar, se a gente tem alguma máquina no instituto para rodar. Eu vou gastar, essa madrugada monitorando isso. Que não tem outro horário para rodar lá. Só que ainda não é um projeto, porque, assim, é a proposta de um projeto, sabe? E aí, assim, eu entendi tudo que você falou, eu só me preocupo que, agora eu não estou falando nem se isso é bom para o IF, se vai dar nota no INEP, na avaliação, onde que é. Eu estou falando que na hora de eu comprovar o tanto que eu estou trabalhando. Hoje eu tive uma reunião às 7 horas da manhã para tratar de uma aluna surda, 2 alunos surdos aqui. Isso eu não consigo colocar em nenhum outro lugar. Eu acabei de deixar a chefia de departamento, pelo processo que a gente tem, eu vou ter que fazer uma reunião de quando eu fui chefe de departamento, que agora eu já não vou pontuar mais isso, porque a avaliação de desempenho deles lá, na época que eu era chefe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que escrever depois sobre eles. Então, o ponto que eu estou tentando trazer aqui, eu não sei se eu estou conseguindo sensibilizá-los, às vezes eu acho que não, é que tem várias atividades que a gente desenvolve e tem dificuldade real de documentar isso. E aí, vários pontos aqui a gente também
conseguiu resolver, o que talvez a gente pudesse fazer nesse sentido, sabe? Tá, Maurício, eu acho que aí não é o lugar. Eu até entendi o que você falou, eu acho que a gente tem que pensar mesmo alguma estratégia. Mas não acho que é aí. Até porque você mesmo ajudou a buscar o texto lá do artigo 32 lá na portaria, né? Que você falou assim, olha, é o que está escrito lá. Então, o que está escrito lá é isso que está aqui. Vamos tentar achar algum jeito, em algum momento aqui dentro, uma explicação para essas coisas. Sim, né? é isso que eu estou procurando, estou instigando isso. Sim, sim. Vamos tentar localizar algum lugar, mas que não seja aqui nessa definição. Porque nessa definição a gente vai estar, de alguma maneira, contornando a portaria. Não. Eu acho que isso tem que ficar claro, tá? Não, cara, eu estou falando de forma genérica mesmo, assim. Não, tranquilo. Vamos tentar, inclusive, um dos trabalhos que a gente tem que fazer, você estava falando aí, a gente tem que mexer na planilha depois, né? Eu fiquei pensando aqui que esse trabalho burocrático aí que você fala, se ele está bem ajustado dentro das horas destinadas ao chefe de departamento, à coordenação de curso, coisas assim, tá? Deixa eu só passar para o Walter aqui. Walter, desculpa, deixei isso de muro aí. Sem problema. Não, eu queria comentar, primeiramente, em relação a essa preocupação do Maurício aí. No meu entendimento aí de formato de ações curricularizadas, não só para projetos de extensão, pesquisa e inovação, se eu estou entendendo corretamente, seria o caso de incorporar o projeto no plano de ensino de uma disciplina, não é isso? Na ementa ou no plano de ensino, quando você inclui uma atividade de pesquisa ou de inovação, você estaria oficializando e, inclusive, com possibilidade, com essa descrição que está sendo colocada aí, de comprovar a execução da atividade. Ou seja, tornar como componente de uma disciplina. Essa talvez seria a alternativa, né? Até para o caso deles, embora eu não conheça. Outra questão é que o Pedro colocou aí sobre o fato de existir um projeto de pesquisa e inovação que não gere uma patente e um projeto de pesquisa e inovação que gere uma patente. Eu acho que talvez seria o caso, se não existir ainda na tabela a geração de patente, talvez seja o caso de incluir como uma atividade específica, porque aí eu acho que tem o mérito, sim, do desenvolvimento do projeto de pesquisa e inovação, e tem outro mérito, que é o mérito da patente. Isso. Na verdade, Walter, estão as duas coisas lá, tá? Lá também tem a previsão de você pontuar pela patente. Está separado lá na planilha. Então, acho que está resolvido o problema. Vamos ver o Pedro agora de novo. Fala, Pedro. Então, eu quero colocar essas questões porque são problemáticas que a gente... Vou baixar essa mão aqui. São problemáticas que a gente tem. Outra problemática, o excesso de burocracia que a gente tem em projeto de pesquisa. Eu, por exemplo, sou de um campus avançado. Eu não tenho servidor técnico administrativo para me auxiliar. Até orçamento eu tenho que fazer. Isso aí precisa contar nas minhas atividades, sabe? Isso é uma problemática que a gente tem. E como que faz, por exemplo, esses projetos igual esse meu, por exemplo, que gerou uma patente, isso ficou para trás. Aí vai pontuar como patente, mas não fica como projeto, porque a instituição também tem que ganhar com isso. A gente faz o projeto, por exemplo, então, de algo que já aconteceu. Isso são perguntas que eu estou colocando, porque são perguntas que são de ações corriqueiras dos nossos colegas nos campos. Né? Eu concordo com o Carlos quando ele coloca que a informalidade é um grande problema do IFMG. Eu acho que o maior adversário que a gente tem, inclusive, é isso. E vou além. Como que a gente faz, por exemplo, com esse serviço burocrático? Especialmente o servidor do campus avançado, que o professor tem que fazer papel de técnico administrativo. Eu acho que isso tem que ser pontuado na rádio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em questão, né? Porque isso precisa ser colocado. Né? Nós ganhamos o edital do espaço de inovação, e a gente está tendo que fazer orçamento de tinta, orçamento de tudo, de coisa que não deveria ser a nossa função. A gente, inclusive, não é pago para isso. Então, eu queria colocar essa problemática aí, porque isso entra na nossa dificuldade. E professor que faz pesquisa fica numa situação muito difícil, que é o meu caso. Então, estou apresentando essa demanda para a gente trazer esse debate aqui para a nossa comissão. Pedro, concordo com você 100%.
Na verdade, gente, tanto é que a gente adicionou lá até o lançamento da rádio como atividade. Com essa base de raciocínio, a gente precisa adicionar outras coisas lá na atividade também, viu, Pedro? Não é só isso não, tá? Tem outras coisas mais que a gente faz aí e que a gente tem que considerar também, né? Porque, assim, estão querendo medir até os segundos do trabalho. Então, vamos medir os segundos do trabalho, ué. Vamos colocar tudo aquilo que a gente faz. É isso que você está falando, Pedro. Eu tenho que fazer um levantamento aqui para comprar tinta para não sei para onde. Ué, tem que constar em algum lugar mesmo. Né? Em algum lugar tem que aparecer. Aí, na hora da planilha, gente, nós vamos debruçar em cima dessas coisas aí. Combinados? Beleza? Beleza, Pedro? Não, beleza. Eu concordo com o que o Maurício coloca aqui, que essas pequenas atividades, talvez na planilha a gente consiga tentar contemplar o máximo possível. No texto, de fato, não tem como. Exatamente. Beleza. Vamos lá, Fernando? Vamos lá. Capítulo 10. Das atividades de representação e gestão... Deixa eu resolver isso aqui, peraí. 33. As atividades de gestão e representação institucional são aquelas de caráter continuado ou eventual, gratificadas ou não, providas por ato administrativo do FMG ou de órgão do governo federal. As atividades de gestão são aquelas inerentes ao planejamento, execução, avaliação e monitoramento de todas as ações que contribuem para o pleno funcionamento da instituição com vista ao alcance dos objetivos e metas institucionais. As atividades de representação institucional são aquelas de caráter representativo de natureza permanente ou eventual. Para efeito de elaboração do plano de trabalho, serão consideradas atividades de gestão e representação institucional aquelas elencadas na tabela de atividades. Aos coordenadores de curso deverão, preferencialmente, ser atribuídas até 10 horas de aulas semanais. Tá. Quem fez destaque do 35 aí? Maurício e Pedro. Vamos lá, gente. Vou falar primeiro aqui, que eu fui mais rápido. Então, gente, isso aqui é uma coisa que a gente precisa ver também, essa saída. Eu vou dar mais uma vez o exemplo que acontece comigo. Não sei se todo mundo aqui sabe, eu fui eleito diretor da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sou secretário adjunto de Minas Gerais. Pela SBPC, eu faço parte do Fórum Estadual de Educação, Fórum Estadual Popular de Educação de Minas Gerais. A gente tem reunião às terças-feiras. Aí eu te pergunto, isso é uma forma de representação. Uhum. E aí, como é que nós vamos fazer? Gestão e representação vai ser só quando você está representando o IFMG? E se eu for do conselho? Eu já fui do Conselho de Meio Ambiente quando eu estava em Ouro Preto. Se eu fosse servidor do IFMG naquela época, será que isso não contaria? Não deveria contar? Porque eu entendo que isso é trabalho e é uma dedicação à nossa área de atuação, que é ensino, pesquisa, né, e a educação especial. Então, eu penso que essas atividades de representação, a gente precisa levar em conta. Porque a representação não pode ser só a representação do IFMG. A gente representa várias entidades se eu estiver num comitê de bacia. Porque tem vários lugares que o Instituto Federal tem assento no comitê de bacias. Se eu estiver no comitê de bacias, isso é uma atividade de representação. Isso está na tabela, Pedro. Mas Pedro, está contemplado, só. Você pode pontuar, ué. Representação institucional são aquelas de caráter representativo de natureza permanente ou eventual. Você está representando o IFMG lá na Sociedade Brasileira. Não, mas veja, mas e se eu estiver representando, por exemplo, a SBPC, que eu faço parte, ou a minha sociedade de estudos, que eu sou da direção nacional da ECOE, que eu faço parte da comissão do bicentenário da SBPC? São representações institucionais. Não necessariamente isso significa, eu não estou... Veja, eu nem estou colocando... Ele não entra diretamente pelo instituto. Que eu também acho que é importante a gente pensar, que também é uma representação. Mas eu estou colocando representações acadêmicas. Sim, mas por que você acha que você não está contemplando? Deixa eu entender. Porque, olha só, porque a gente precisa deixar claro aqui que essa atividade de representação não é necessariamente só institucional, não só do IFMG. O fato de eu ser da Sociedade Brasileira de Estudos de Economia Ecológica, eu represento essa sociedade numa ação, se for passado para mim. Ou SBPC, isso acontece com outros colegas que também atuam na área de ciência e sociedade de estudos. Sim, sim. Ô, Fernando, me ajuda aí, Fernando, só para a gente explicar para ele. A gente chegou a conversar sobre isso, na verdade, Pedro. Como é que Fernando, a gente tinha pensado? O reitor vai assinar, não é isso? Nossa, esse detalhe eu não estou lembrando, não. Eu estou lembrando que
a gente pensou nisso, e na planilha está lá, são atividades de representação internas ou externas. Isso, exatamente, Pedro. Pedro, se não tiver aqui, tá lá na tabela, talvez seja bom, depois a gente dá para pensar. Vamos pensar como é que nós vamos fazer. O Pedro levantou uma questão aí, que eu relembro, que eu acho que tem um sentido, por conta do CAPT. Olha, o CAPT está dizendo que é por ato administrativo do IFMG ou de outro do governo federal. Então, o que você achou, né? A SBPC nomeou o Pedro e não tem um ato administrativo de uma dessas duas instâncias. Então, talvez realmente tenha que amarrar uma portaria interna do campus indicando que o Pedro representa o IFMG na SBPC. Ô, Fernando... Não, espera aí. Eu acho que talvez vocês não tenham compreendido. Por exemplo, às vezes eu não represento o IFMG. Não, Pedro, nem isso não. Deixa eu te contar. É só para ter um ato interno para você se resguardar de que você tem ali alguma coisa para você comprovar, entendeu? Tudo bem, providas e referendadas. Você não acha que tem um risco, por exemplo, vamos supor, eu vou pegar um exemplo de Ouro Preto que eu conheço bem, né, que eu sou de lá. Olha só, Ouro Preto. O IFMG tem assento no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho de Saneamento, vários conselhos. Será que a gente também não vai criar uma burocracia que talvez a gente não dê conta? Porque em vários municípios isso deve estar acontecendo. Você tem conselhos municipais, conselhos estaduais, e mais as representações das sociedades de estudos. Entendi. Uai, será que seria tirar esse texto aí, Fernando? Gratificados ou não, ponto? Eu acho que poderia ser isso. Porque aí não precisa de ato administrativo do IFMG, senão a gente vai criar uma cobra que pode picar a gente. Daqui a pouco a gente não dá conta. Tem a perspectiva vou falar assim, da perspectiva do chefe também, né? Das chefias. Porque se ficar também, né, uma situação onde é livre iniciativa do servidor ter determinados assentos em órgãos colegiados externos do Instituto, e ele contar isso como atividades de trabalho, eu acho que aí fica também um dilema, porque eu entendo que, em alguma medida, a instituição precisa concordar também que, ao fazer parte, ao ter assento no órgão A ou B, ele está efetivamente cumprindo uma função que é relacionada à sua função. Eu acho que ninguém vai discutir que é função de um docente pesquisador ser representante na SBPC. Agora, vai aparecer de tudo, né? Se ficar completamente pela decisão do servidor, né? A gente conhece aí algumas situações, né? Tá, vamos só ouvir o resto do pessoal aqui, Fernando. Washington. Só queria colocar também que é preciso, de fato, rever isso aí, por exemplo, desse ato do IFMG ou do órgão do governo federal. Aqui em Formiga, nós participamos da proposição de uma lei municipal, né, foi criado um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O campus tem assento nesse conselho e o polo de inovação também tem assento nesse conselho. E o ato constitutivo é portaria do prefeito municipal. Então, assim, não pode ser só ato do governo federal, ato interno. Pode estudar uma forma de validação disso aí, mas... Né? Na verdade, Washington, que o Fernando falou o correto mesmo. O que a gente pensou é isso que você falou, tá? Só que esse texto foi copiado da IN. Tá vendo lá, ó? Foi copiado na íntegra. Então a gente precisa explicar isso melhor. Deixa eu só ouvir o Pedro, que está com a mão levantada aqui. Eu levantei sem querer, desculpa. Ah, tá. Beleza. Não, olha, eu só conversando, essa é uma boa hora de dar uma banana para essa portaria, sabe? Porque não faz sentido, entendeu? Não, então, o Fernando, porque o Fernando fez uma fala, gente, que a gente tem que pensar um pouquinho aqui, né? A gente pensou foi isso mesmo, né? Nós nem preocupamos em ler aquilo que está lá. Mas tem um outro lado também da moeda, que é o que o Fernando falou. O campus, né, se manifestar sobre isso, por exemplo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, né?
talvez fazer um acerto, né? Olha, eu fui indicado aqui para participar disso, disso e disso, né? Formalmente, claro, né? E eu quero que você me dá aqui um ok para eu poder juntar isso lá na rádio, entendeu? É mais ou menos isso. A preocupação que o Fernando estava colocando é essa. Mas é porque assim, é só tentando separar as duas coisas. Eu entendi, mas eu entendi. Eu só falo assim, alguém validou. Você traz uma portaria de um prefeito, define-se uma forma de validar esse ato aí. Sim, sim. Nesse caso aqui, está lá numa lei municipal que o campus tem assento claro, no Conselho de Patrimônio Cultural, no Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nossa, são infinitas coisas, não, Washington? Sem dúvida. Sem dúvida. Alex? Uma forma de validação disso, eu acho. Beleza. No caso, é isso mesmo, é providas e ou validadas, aí já resolve, que aí né, atende todo mundo. Validado, simples, ó, você é representante aí da sociedade X? Não, tô aqui, eu sou representante, faz a portaria para mim aqui, né? Aí lá vai, ó, tá faltando o tempo, ó, essa portaria tem que indicar o tempo, qual o tempo? É assim, eu acho que dessa forma resolve. Pronto. Fica beleza assim, gente? Walter, deixa você falar primeiro, né, Walter? Fala aí, por favor. Não, mais ou menos nesse caminho que eu vejo também. Eu tive a experiência de representar o Instituto Campus de Bambuí junto à cooperativa dos alunos, que eu fiz a pontuação na rádio exatamente nesse, atividade de representação e gestão institucional. Eu acho que tem que ser considerado, sim, essa questão do provimento, né, ou seja, que seja oficializado o interesse da escola, naquela representação, que seja cultural, científica, comunitária, e mediante essa comprovação, pode ser emitido a pontuação e o certificado, a portaria, se for o caso. Mas é preciso que fique evidente esse interesse da instituição, porque senão abre um leque grande demais da conta e a gente não vai ter critério, por exemplo, para ordenar isso. Beleza. Então, eu acho que atendeu, né, gente? Todo mundo aí? Ok? Me explica melhor como é que funcionaria esse validados aí, que eu estou com um pouco de dúvida. Eu tiraria aí, eu deixaria validados por ato administrativo, pelo que eu entendi. E aí retirar do IFMG ou de órgão do governo federal. Não, é porque assim, o provida ou validada, né? Por exemplo, o provida, o IFMG faz um documento, te entrega. Você, então, é representação institucional de alguma coisa. O governo federal te nomeia para fazer parte lá de alguma coisa, do ICMBio, por exemplo, fazer parte de um comitê. Então, o ato do ICMBio vale também. Ou então, se não é do IFMG do governo federal, o campus vai validar. Por exemplo, igualzinho que o Washington falou aqui, a gente participa aqui como representante do IFMG no Conselho de Segurança do município. Aí, nesse caso, o diretor vai dar um ok, tá, gente? É só para ter um controle. Não, ficou claro. Acho que atendeu todo mundo, tranquilo. Só para eu entender, então, por exemplo, as representações que eu tenho pela Sociedade de Estudos, pela SBPC, etc. Então, eu teria que passar isso para o seu chefe de departamento. Para o diretor dar um ok. É isso? Na verdade, a gente falou validada ali, a gente não foi validado por quem, né, Fernando? O que seria melhor? Validado pelo diretor do campus? O que seria? O diretor da tem que ser validado por um ato administrativo. O que é um ato administrativo? Portaria, resolução, instituição normativa, entendeu? Ou edital. Então, tem que ser por quem tem competência para emitir o texto. Tá. Entendi. Aí, no caso, teria que ser uma portaria do diretor, então. Eu acho o adequado aí é portaria. Burocrático, não? Eu até acho, viu, Pedro, mas tá difícil escapar do que tá no 6 aqui, ó. Eu tiraria o administrativo, então, eu deixaria validado. Mas olha só... Não, pessoal, deixa eu trazer uma outra visão para vocês. Gente, na 983... Eu acredito assim, não é burocrático assim não, viu, Pedro? Por exemplo, aqui em Patinga, como a rádio não falava que documento tinha que apresentar, nós tivemos muitos problemas no início, porque cada um apresentava o documento de uma forma. Então, o que foi feito? Nós padronizamos. Olha, então isso aqui, se você é representante lá da sociedade, traz para cá, o que nós vamos pedir? Aí conversamos com todo mundo, olha, vai estar lá, qual que é o prazo, né? Vai falar o que é aquilo, que órgão é aquele, porque assim, aparece representação
de várias formas, em algumas até assim, aí eu já vou, não é esse o caso que está representando uma sociedade específica, mas assim, de representações, solicitações de representação institucional que nem passava pela direção. Então, ou seja, a pessoa está representando, mas você nem sabe que está representando a instituição, entendeu? Assim, dessa forma, eu acredito assim, isso é simples de ser feito, né? Eu acredito que não atrapalha e regulariza qualquer tipo de ação, pelo IFMG e fora do IFMG. Mas aí seria uma portaria, Alex? A minha dúvida é só essa. Isso, não, aqui regulamentei com portaria. Mas eu ainda não está claro para mim. Por exemplo, eu sou representante da SBPC no Conselho do Bicentenário, representante da Sociedade de Estudo de Economia Ecológica no GT de trabalho do Grupo do Bicentenário na SBPC. Aí eu vou levar essa nomeação da SBPC, que eu fui nomeado, vou pedir um e-mail para a SBPC, para eu levar para o diretor do campus fazer uma portaria? Eu não estou entendendo. Assim, do meu ponto de vista, aqui o que aconteceu é que as próprias pessoas não sabiam, o seu colega de área não sabia, eu vou validar isso aqui, porque apareceu de tudo quanto é forma, né? E assim, aí isso gerou uma confusão muito grande. Eu estou falando no caso específico de Patins. As pessoas não queriam aprovar, não queriam levantar, não queriam levar em consideração aquela pontuação, porque não tinha padronização. Um apresentava um e-mail, o outro apresentava, chegou até mensagem do WhatsApp a ser apresentado como validação de representação institucional, nesse sentido. Ok, Pedro? Apesar de não ter ficado do melhor jeito possível. Claro para mim. Eu, por exemplo, não sei o que eu tenho que fazer. Aí eu levaria isso para o diretor do campus e explicar para ele, olha, segundo a nova rádio, eu preciso que você veja se é possível fazer uma portaria para todo mundo ficar sabendo aqui que eu represento a SBPC. Mas ele fala pelo IFMG, ué. Eu não estou entendendo a lógica. Porque isso está claro para a gente, Pedro, mas não vai estar claro para todo mundo. Eu concordo com você esse ponto. Assim, para a gente ficou claro, a gente discutiu aqui, ficou claro. Ô Pedro, e tem uma coisa que é o seguinte, né? Você tem que ter alguma coisa que te nomeia, né? Como membro da SBPC. Você tem isso lá, não tem? Não, isso aí tem, mas aí Isso. Aí você pega esse documento, vai até o diretor, né? Ou no SEI, né? Coloca no SEI e fala, olha, solicito emissão de portaria conforme a minha portaria de nomeação na SBPC. Aí ele vai falar assim, mas isso não tem a ver com o IFMG. Mas tem a ver com a minha profissão. Não, pois é, mas aí tá escrito aqui, por isso que ele tem que fazer, ué. Ele vai ter que fazer porque tá escrito na rádio. Ele vai ter que te atender. Ô Carlos, eu entendi, talvez agora a dúvida do Pedro é o seguinte, por exemplo, uma coisa é o exemplo do Washington lá, com um determinado comitê que já tem um assento cativo do IFMG, então o IFMG deve prover um representante. Agora, a SBPC ela não tem um representante do IFMG. Por coincidência, o Pedro é professor do IFMG. Seria talvez isso. E se o diretor entendeu, Pedro, beleza, a vida é feita de escolhas. Você está representando lá porque você quer. Mas isso aí não é o IFMG que pediu. Não, então, não, é isso mesmo, gente. Só que é o seguinte, porque o que foi falado aqui no início aqui, pessoal. Se a gente não tiver algum tipo de documento interno, né, lá do campus, não é o nosso caso aqui, não. O Pedro fala da SBPC, o Osh está falando aqui da prefeitura, lá do conselho. Pode aparecer de tudo. Como diz o próprio Alex aqui. Até mensagem no WhatsApp, gente. Vai chegar. Então, se não houver uma maneira de alguém fazer um documento interno aqui, você vai apresentar o quê para a pessoa? Entendeu? E juntar o quê desse processo? É nesse sentido. E isso não é tão problemático assim. Pelo menos eu entendo que não. Deixa eu ver quem está querendo falar aqui. Vai. Alguém tinha inscrito aqui, mas já se inscreveu. Você está tentando fazer alguma coisa aí, Pedro? Era o Walter. Não, acho que o Fernando está escrevendo, eu acho que vai resolver. Ok, gente? Agora me contemplo. Beleza? Tranquilo? Então, Fernando, pode dar o ok aí, vamos seguindo. Tem uma pergunta do Maurício aqui dentro do mesmo comentário sobre essa questão aqui da atribuição das 10 horas.
Na verdade, o Maurício, é o seguinte, né? Lá em cima já está assegurado que essas pessoas possam ter redução de carga horária, não está? Perfeito, perfeito. Mas eu não entendi se aqui ele está ganhando 10 pontos ou 10 horas, se ele tem que dar no mínimo 10 horas. É só, assim, a hora que vocês elaboraram, com certeza estava claro, mas veja que você pode ler essa frase de duas maneiras, né? Aham, entendi. Ô, Fernando, porque é o seguinte, ele está falando que aí a gente está falando de 10 horas semanais. E a gente tinha, a negociação foi, como é que o cara faz, né? Aí a conversa é assim, é hora ou é aula? É isso que o Maurício está perguntando por aí. 10 horas são quantas? 10 horas são quantas aulas? 12 mais ou menos, né? Trocar, assim? Na verdade, mas eu acho que atende. Isso acontece, Maurício, na verdade é o seguinte, né? Qual que era a nossa preocupação nesse caso especificamente? É que quando você considera uma pessoa com 10 horas, ele vai a 20, correto? Correto. Então, as outras 20 horas serão dedicadas à coordenação do curso. Entendeu? Não, mas eu estou querendo, a palavra preferencialmente, você está querendo dizer que você pode dar preferencialmente 10 horas, ou você pode dar, por exemplo, 2, você pode dar 20? Não, até, né? Preferencialmente, até 10 horas. Então, você pode dar mais. É aí que entra o problema, né, relacionado, novamente, com algumas atividades que a gente sabe que as pessoas têm. Você vai encontrar, por exemplo, algum coordenador de curso aí, especialmente do campus avançado, que talvez ele não consiga ficar só com 10. Uhum. Entendeu? Talvez se a gente colocasse assim, os coordenadores poderão, o termo que a gente usou lá em cima, que é para diminuir, poderão ter, eu esqueci o termo que a gente usou lá em cima agora, é só usar o mesmo termo. Desculpa pelo preciosismo aqui, mas é porque eu li isso aqui de duas maneiras. Redução. Os coordenadores poderão ter redução da carga de aulas em até X aí, 7, 14, 4, né? 4. Não, porque na verdade, o Maurício, não há de se falar em redução para o coordenador de curso. Coordenador de curso, nós queremos que ele tenha no máximo 10 horas, para que ele possa se dedicar 20 horas à coordenação do curso, que é o que espera o INEP quando chega lá para avaliar o curso, entendeu? Eu estou partindo da premissa da avaliação do curso. Sim. Os coordenadores de curso. Cadê? O 35. Os coordenadores de curso deverão preferencialmente serem atribuídos. Nós estamos limitando. Olha, preferencialmente, o coordenador de curso deve ter até 10 horas de aula, só. Agora que você está falando, está muito claro para mim. Sim. Eu não sei porque que eu li aqui de outra maneira, mas tudo bem. Eu acho que está entendendo, quase que é obrigatório, Maurício. Talvez seja isso. Eu tinha lido de outra maneira, mas agora o Carlos me falou, eu não tenho nem... eu concordo, sim. Gente, na verdade é o seguinte, né? Se nós vamos pensar no IFMG, mais uma vez, nos cursos, pensar nos resultados que a gente espera, né? Da graduação, principalmente, que nesse caso é a avaliação do INEP, o ideal é que fosse obrigatoriamente, né? Nem preferencialmente, só pode ter até 10. Mas a gente não pode escrever isso aqui levando em conta, né, esses fatos que a gente já mencionou anteriormente aqui. Fala, Pedro. Então, gente, me corrija se eu estiver errado. Eu entendi que quando foi feito esse texto aí, pensou-se em 10 horas aula. Porque 10 horas semanais de aulas, o docente ainda vai dar muita aula e ainda ficar na coordenação do curso. Será que não era melhor a gente mudar esse texto, não? Ou eu entendi errado? Não, então, Pedro, na verdade é o seguinte, né? A conta aqui que o pessoal fez, eu não fiz não, né? 10 horas são 12. No máximo 12. Aulas e 10 horas. É porque a gente trata tudo como hora. Então, pensando em horas, 10 vira 20, para 40 faltam 20. Que é exatamente a carga horária que a gente não, né? O INEP entende que é a melhor opção para coordenação de curso, né? Dedicar metade do tempo dele, da atividade dele, né? Exatamente para coordenação. Mas pensa comigo, Carlos, a gente dizer que o cara vai colocar metade do tempo para coordenação,
então a outra metade é só aula, mas a função dele não é só dar aula. Eu acho que a gente tinha que tentar manter em 10 horas aula. Não, 10 então, horas semanais de aula. é porque não existe a palavra aula mais no texto, né? A gente tirou. Então a gente pode reduzir ali e fazer uma proporcionalidade para dar 10 horas aula. Na verdade é até, né? Mas você não acha que, por exemplo, ainda vai ficar muito pesado para o coordenador de curso? Evidentemente que uma situação, que o cara dá a única disciplina, tudo mais, a gente sabe que não tem jeito. Mas uma situação que é possível, que tem uma área que é possível negociar, é possível pensar nisso daí. Eu acho que a gente devia avaliar porque é preferencialmente. Se não tem condição de ser feito, não vai ser feito. O cara vai dar 20, vai dar o que tiver. Mas eu acho que, preferencialmente, eu acho que a gente deveria tentar atribuir um valor menor de aulas, porque senão nós estamos supondo que o cara dá aula e coordena o curso, ele não faz mais nada. Um projeto de extensão, uma ajuda, nada. Na verdade é o seguinte, né, Pedro? Apesar de concordar com a gente talvez poder diminuir alguma coisa e conversar aqui, por um outro lado, o coordenador de curso é 2 anos que vai, normalmente, né, nos campi aí, o mandato é de 2 anos, são 2 anos de um sofrimento. Quem já foi coordenador de curso sabe disso, né? É uma luta. Mas é exatamente por isso. É para diminuir esse sofrimento. Por isso que eu estou pensando nessa proposta. Vamos ver aqui que o pessoal vai argumentar. Podia colocar também, onde está coordenadores de curso e chefe de departamento, porque eu não sei se é só aqui em Congonhas que tem esse papel, mas a gente dividiu aqui, que de forma generalizada, os coordenadores de curso cuidam dos alunos e do curso em si, e o chefe de departamento cuida dos professores e encargos, outras coisas assim. E o chefe de departamento, ele não tem adicional, tipo FG, qualquer coisa assim. E sobrecarrega também, igual o Carlos acabou de falar, eu saí da chefia de departamento, assim, entregando, porque nesse período de pandemia foi desesperador. Vamos conversando aqui, Maurício, ver o que acontece. Walter. Bom, esse caso eu acho que é semelhante aos outros, que implicam em redução ou restrição de carga horária para quem vai assumir uma função. Eu acho que seria o caso de colocar a observação, levando em consideração a oferta de professores, levando em consideração ali o que pensa o núcleo das disciplinas, levando em consideração uma deliberação, uma negociação dentro do departamento, porque na prática é assim que funciona. As reuniões de departamento, quando a gente vai tratar disso, ou mesmo reunião de núcleo, sempre há uma negociação. Olha, alguém vai assumir a coordenação, então é preciso que a gente faça uma redistribuição das disciplinas aqui, porque senão vai tornar difícil. É um trabalho difícil mesmo, né? Eu já coordenei, eu sei muito bem como que isso aperta, né? Mas não tem jeito de escapar da questão da negociação e do entendimento entre o núcleo, entre o colegiado, nesse sentido. Eu acho que não tem jeito de escapar disso. Se fosse o caso de também aí colocar a observação das instâncias, né, que negociam isso. Tá. Só um minutinho, gente, por favor. Tá. Gente, tem 2 questões, na verdade, aqui, né? Uma é que, normalmente, quando a gente falava de aula, a gente falava que o coordenador assumia 10 aulas e não 10 horas. É isso que o Pedro está falando aqui. E a complementação que o Walter traz é a questão de ouvir o departamento, a área, etc. e tal. E também tem a consideração do Maurício sobre incluir também os coordenadores de departamento, e algum lugar no departamento é área. Isso. É alguma coisa assim, né? Então é o seguinte, na verdade, vamos tentar aqui fazer o algoritmo por etapa, né? Tem algum... 8 horas dão mais ou menos 10 horas? Desculpa, dão 10 aulas? Dá quase. Será que a gente pode colocar ali, gente, 8 horas? Como é que fica?
Defende às 10, é os 8. É. Entenderam, né? 8 horas Eu vai acho dar que 8 aproximadamente 10 contempla. aulas. 8 dá aproximadamente 10, não dá, Maurício? Você que é Ô, bom de cara, conta. Sim, é isso mesmo. É mais ou menos de 2 em 2. É isso, sempre assim. Você lembra que aqui em Formiga a aula é 1 hora, né? Hã? Você lembra que aqui em Formiga uma aula é 1 hora. Aí é melhor que aqui, então. Na verdade, Tá, entendi. A gente poderia escrever até 8 horas ou 10 aulas? Será que fica ruim? Eu tenho acordo, eu acho que fica Eu legal. também tenho acordo. Fica ruim assim, será, Washington? Eu acho que tem que pegar os dois casos, porque você está pensando só quando a aula não equivale a 1 hora, né? Então acho que é bom cercar mesmo. Mas, Washington, a gente tem uma desvantagem em relação a você. Você está melhor que a gente, porque, por exemplo, você dá 10 aulas é uma coisa, você dá 12 aulas é outra coisa, e dá praticamente o mesmo tempo, né? Só que, assim, 10 minutos a mais numa aula não faz tanta diferença. Não, eu entendo, Maurício, eu só falo assim, para ter algum cuidado, para a gente ter algum cuidado de cercar quando for necessário os dois casos, entendeu? Sim. Não é nada demais. Nós estamos juntos. Deu certinho lá, gente, ó. Até 8 horas ou 10 aulas semanais. Ok? Combinado? Ok, então. Tá. Aí ficaria preferencialmente ou não? Não, continua preferencialmente. Tá. Bernardo, lembrando que a gente, para representações diárias, chefias de departamentos, a gente tinha até valorizado a pontuação, né? Mas não seria ao nível do coordenador, mas seria uma pontuação, se não me engano, de 12 horas, que a gente tinha pensado, mais ou menos. Então, vamos fazer o seguinte, Fernando. Complementa aí, Fernando, com aquele textozinho daquele anterior que fala assim, ouvido ou consultado, não sei o quê, como é que é o negócio lá? Aí, ó, isso. Sujeito à concordância. Isso. Joga para aí que a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Pronto. 2 problemas resolvidos. Agora tem um problema adicional, que é isso que o Lawrence começou a falar, e o Maurício questionou aqui como é que a gente faz com o chefe de departamento, chefe de área. No caso, o Pedro citou o exemplo de Piuí, que é chefe de núcleo, né? É chefe mesmo, é coordenador? Não sei, Pedro, alguma coisa assim, né? É chefe. Deixa eu trazer uma forma para vocês verem. A pessoa ela vai estar trabalhando 40 horas, então ela não vai estar trabalhando menos. O que você está falando é que ela consegue reduzir um pouco a carga horária dela, de aula, para ela poder ir um pouco para a gestão, que é basicamente o que a gente falou lá em cima também, né? Pois é, mas... Lá em cima já falou isso, na verdade. Sim, mas lá está tratando de redução de aula, né? Porque assim, vamos tentar entender. Lá em cima fala de redução de horas, e aqui nós estamos falando de, inclusive, até a palavra aulas ali, ó, ou 10 aulas. Por quê? Nós estamos querendo restringir o trabalho desse cara com aula, né, desse chefe de departamento, daqui a pouco discussão, do coordenador de curso, para que ele possa se dedicar a outra coisa. Lá em cima, não. Lá em cima se aplica a qualquer situação. Então nem precisa, você tem razão. Lá em cima já contempla, lá em cima já está contemplando, é verdade. Mas vamos, Washington. Só me chamou a atenção, porque você sabe que aqui a gente chama de presidente da área, né, Carlos? Aqui em Formiga. Certo. E é uma atividade muito específica. Como a pessoa não tem função gratificada, é uma atividade muito pontual. Não é como um chefe de departamento stricto sensu, né? Isso. Então, faz umas 2, 3 reuniões, reúne os professores lotados na área e resolve distribuição de aula, definição de perfil quando tem que ir para uma vaga e os trâmites da RAD, né? Então, assim, é um caso que a gente não vê muito sentido em pleitear a redução de aula, né? Entendeu? Nesse caso aqui. Então, o que eu estava pensando aqui, Washington, né, tentando atender o que você falou agora, o que o Lawrence falou e o que o Maurício falou, é a gente adicionar ou um parágrafo, e depois a gente separa em 2, Fernando, se for o caso, né, onde a gente fala do chefe de departamento, né, que é o nome que está aí, área, departamento, núcleo e etc., né? E a gente dizer um número razoável para esse tipo de
de atividade, que não seria, claro, como o Lauro já pontuou, o Washington também já pontuou, é muito diferente de ser um coordenador de curso, né? Coordenador de curso é pauleira, a gente sabe que é. Talvez a gente possa criar a mesma estrutura desse artigo 35 para essas outras áreas, né? Dizendo um limite que não é 8 e 10, que seria uma outra coisa. Claro que seria maior. É isso? Concordo, gostei da ideia. Eu deixaria agora do jeito que tá. Para mim agora tá bom. Mas, ô Maurício, para resguardar é melhor escrever, viu? Porque não está claro lá em cima isso, não. É, sim. Ô, Fernando, é melhor um artigo 36 ou um artigo... Como é que seria, hein? Fernando, seu microfone está fechado. Bernardes, eu tive que olhar um negócio no C aqui, desculpa, eu boiei um pouco. Qual que é a Deu uma ideia? boiada aí? Não, tranquilo. Você deu uma boiada, mas não deixou passar a boiada, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, é o seguinte, a discussão aqui é a gente fazer um artigo 36 nos moldes do anterior, a mesma coisa, só que não é para coordenador de curso, é para chefe de departamento, presidente de área, chefe de núcleo, esse tipo de coisa. Só muda a questão das 8 e das 10. A gente pode pensar, gente, alguma coisa tipo 10 horas e 12 aulas, por exemplo? Aumentando 2 horas. A meu ver, atende. Eu acho uma boa iniciativa. Se for, eu colocaria a mesma coisa, viu, gente? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, não. Mas, Maurício, cara, é muito diferente, né, Sô? Não é, Carlos. Aí eu te falo com muita propriedade. Esse é um ponto na rádio que eu não abro mão de discutir, na verdade, né? Não que eu possa ser vencido. Mas eu saí da chefia de departamento e eu te falo que eu trabalhava muito mais que o coordenador de curso aqui. Assim, todas as reuniões que acontecem aqui, todas as reuniões têm a presença do chefe de departamento. Quando tem que decidir alguma coisa na escola, entre os chefes de departamento aqui. Essa, assim, com todo respeito, mas eu sei aqui o que é e talvez vocês não tenham conhecimento. Tá. Vamos ouvir o pessoal aqui. Alex? Não, é só contribuir um pouquinho, que eu acho que essa questão varia muito de campus para campus, como a direção tem organizado a unidade, né? Então, uns podem atribuir mais funções, outras menos, então é nesse sentido só, tá? Mas Alex, você não acha é a norma, que... não. Assim, uns para uns casos, talvez assim, né, que a gente está colocando em 10 ou 8, né? Talvez achar esse número é muito difícil. É isso que eu quero dizer, assim, que para alguns talvez seria igual ao da coordenação, né, de curso, mas para outros talvez não seja tanto. É mais nesse sentido, tá? Achar esse número aí que eu acho complexo. Entendi. Então tá. Washington? Eu só queria enfatizar aquilo que eu falei, e o Fernando escreveu aí, por exemplo, os docentes ocupantes de funções de gestão, FCC é função de coordenador de curso, né, Fernando? É função de gestão, FG ou CD. A gente está falando uma coisa que é uma irregularidade. A gente não pode chamar de que alguém está ocupando um cargo de gestão e não dá função, não. A área aqui, desculpa, olha, só para terminar, a área aqui é um órgão colegiado. A gente fala que o docente está presidindo um órgão colegiado e faz algumas reuniões. Não é um cargo de gestão, em estricto senso, porque se eu chamasse de cargo de gestão e não fornecer uma função de gratificada ou CD, é uma irregularidade administrativa. Na verdade, Fernando, você colocar assim, os docentes ocupantes de funções, como chefe de departamento... Eu estou falando, sendo mais claro ainda, a gente está escrevendo uma coisa que é uma irregularidade. A gente não pode falar que o cara é chefe e não ter função. Aqui em Bambuí tem função, tem FG, o chefe de departamento. Aí você pode chamar de chefe mesmo. Fernando, tenta evitar a palavra função para nós aí. Aos docentes... Para colocar assim, os docentes, chefe de departamento, chefe de área acadêmica, talvez seja isso. Aos docentes que se encontram, né, nas chefias de departamento, representações de área.
Pode ser E, também. na verdade, é uma representação nesses casos, né, que a gente tem. Aquelas FP4 ficam como responsável por. Como, Alex? Aquelas FG4, elas entraram como responsável por X coisas, X, né? Mas aí lá já tem função, é o que o Washington falou, né? Aí já dá para chamar de você dar. Não, mas ela não, mas ela não pode nem ser, ela não está nem no organograma, né? Mas você tem a função. Aí você pode, não, mas assim, mas o Washington está correto também, é isso mesmo, não pode chamar, não. E no caso, gente, aqui, por exemplo, é muito parecido com o que o Maurício falou, né? Porque a representação de área, ela fica responsável ali também pelos interesses da área, então a questão de capacitação, questão de centro de custo, né? Passa pela mediação dessa figura aí do representante de área. Então, né, mas realmente a gente não tem condições, porque não tem FG mesmo para atender, né? Só para secar, eu daria uma sugestãozinha só para a gente secar esse caso que eu estou tentando estressar aqui, é que não é só apenas a concordância, mas que se houvesse a redução, algum outro docente deveria aceitar isso, não ser obrigado, né? Entendeu? Essa definição da redução nesse caso específico aí deveria... Fala no final, Washington, né? Como que a gente já colocou nos anteriores. Sujeito a concordância da área e do departamento lá. Eu falo só que sim, você pode concordar, sim, eu concordo, mas ninguém vai assumir a aula que reduziu, entendeu o que eu tô falando? Concordo, mas aí se então vai ficar a aula, ninguém vai... Eu concordo, mas ninguém vai pegar a aula que ficou para ser dada. Não. Pois é, mas você fala que concorda, o departamento concorda? Eu estou falando assim, só a concordância, na minha visão, conhecendo assim, a interpretação, a má interpretação que as pessoas fazem em geral desses textos, assim, eu posso concordar, mas não sou obrigado a... Acho que o Washington tem razão, acho que o texto que a gente usou lá em cima estava autorização, né, no caso. No seguinte sentido, vamos reduzir a aula do chefe de tal, do presidente e tal. Tá, mas e aí, quem que vai assumir essas aulas, entendeu? Se você fala que concordar, todo mundo concorda, mas ninguém vai assumir. Não. Ele colocar assim, explícito, em redistribuir seus encargos docentes? Eu acredito que sim. Então tá. Mas está falando para colocar lá em cima ou aqui, Washington? Não, eu estou falando nesse caso específico, do chefe de departamento, entendeu? De outros casos também. De outros casos também. É a mesma coisa para todos, né? Isso acontece para o cargo de CD, para o cargo de diretor de ensino, para o cargo de chefe de departamento, acontece para todo mundo. Isso. Talvez o termo aí possa ser apreciação, né? Ou seja, tem que passar por uma apreciação aí desse... Deliberação, né? Pela deliberação, né? Ou apreciação, deliberação, ou referendo, alguma coisa assim, né? Porque, veja bem, é ali que vai ser viável, se tornar viável ou inviável. Então, não tem como, porque vai depender da colocação dessa redistribuição, né? Se a gente colocar lá em cima, já contempla todo mundo, aí a gente não tem que ficar reescrevendo toda hora. A hora que a gente fala assim, lá em cima, que as pessoas que têm cargo, elas poderão ser reduzidas, se colocar lá, já pega todo mundo no bolo. Coloca aí, Fernando, em vez de concordância, deliberação, né? Isso. Lá em cima também tem, né, Fernando? Pessoal, eu estou vendo o pessoal chamando a atenção aqui para 15h55 e hoje eu tenho que ir ao dentista. Então, eu também estou com o tempo bem estressado aqui. Também, como sempre. Fernando, o que sobrou aí, Fernando? Por favor, dá uma passadinha aí. Capítulo 11... Distribuição das horas na organização do trabalho, registro de frequência, apagado, deletado, medidas disciplinares e as disposições finais. Tá. Gente, então... E a tabela, né? A gente ainda não viu. Como é que é?
E a tabela do rádio. Que não, a tabela nós vamos fazer um trabalhinho. Nós vamos apresentar para vocês a tabela aqui e vamos organizar uma metodologia para a gente trabalhar a tabela, tá? Para facilitar. Porque a tabela, ela tem muitos itens lá. Vamos tentar dar uma filtrada, o pessoal dá uma contribuída primeiro para a gente ver como é que fica. Porque é uma coisa muito, assim... Tem que entender, né? O que está pensando, né? E tudo mais, tá? Pode ficar tranquilo, viu? A gente está terminando aqui a tabela aqui para a gente fazer, inclusive, esse trabalho com vocês. Bem, é o seguinte, gente. Na próxima semana, o ideal era a gente terminar esse texto, né? O tempo nosso já até estourou, na verdade. Já estou até um tempo passando da medida, vamos dizer assim, já com a portaria. Foi no início do mês de junho, né? A gente tentar dar uma acelerada para a gente fazer uma apresentação da planilha para vocês a semana que vem, para explicar, né, direitinho o que cada coisa daquela significa, como é que a gente pensou. Inclusive, tem algumas alterações substanciais na tabela, não em termos de hora, né, mas em termos da forma de pensar, porque eu tive uma conversa, como eu falei com vocês no início, com o analista fazendo o sistema, né? E a gente tentou padronizar a digitação por hora, né? Tudo fica hora, em vez de quantidade, para facilitar. Eu quero explicar para vocês também como é que foi essa conversa que eu tive com ele, por que isso facilita, né, a vida do docente, tá? Não é o sistema, não. É a usabilidade do sistema mesmo. Beleza? E a gente encontra aqui na quarta-feira da semana que vem. Bernardo, só uma questão aí. Na quarta-feira da semana que vem, estará acontecendo o Planeta IFMG, né? Uhum. Então, eu precisaria analisar, pelo menos no meu caso, se eu vou conseguir participar, entendeu? Por conta das ações do evento, tá? Entendi. Só Diga, Pedro. Destaque. Eu estou numa situação similar ao Fernando aí. Eu tenho debate também que foi aprovado, né? Mesa redonda sobre ciência e tecnologia. Eu também vou ter essa dificuldade do Planeta Inovação aí na semana que vem. Mas vamos ver. Tá. Na verdade é assim, né, gente? Eu tinha até esquecido, Fernando. A gente conversou essa semana, a gente não falou sobre isso, mas assim, o ideal é que a gente possa participar, né? Inclusive, pessoal, começou agora há pouco, eu não vou conseguir assistir porque tem que ir ao dentista, tá? Até queria convidar vocês aí, foi mandado por e-mail, né? Sobre a curricularização da extensão. Não começou ainda não, que eu estou de olho aqui no YouTube. Você tá de olho aí? Ah, beleza. Ô, Pedro, cola para nós o link aqui, cara, no chat. Aí, pessoal, eu queria até pedir para vocês aí, eu infelizmente não terei como, né? Participar, porque eu tenho que ir lá no dentista, uma questão de emergência aqui. Estou segurando aqui a dor no dente aqui, né? E quem puder assistir, para depois até contribuir, para a gente falar um pouco depois, não aqui exatamente, claro, mas a gente possa participar dos debates da curricularização da extensão. Combinados? Então, gente, resumindo, a semana que vem, então, não tem a nossa reunião aqui, né? Não tem, tá bom? Beleza. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa com vocês, mas remotamente, mandando um e-mail, alguma coisa. Beleza? Beleza, gente. Um abraço. Gente, um abraço, então. Valeu. Até, um abraço.